Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar habitando nos nossos corações nessa noite. Amém. Te convido a abrir tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 15, dos versos 25 ao 32. Lucas 15, de 25 a 32. É a segunda parte de um texto que é muito conhecido por todos nós. A parte onde fala a respeito do filho pródigo. E eu gostaria de permear, através desse texto, com os irmãos, tratando a respeito de três questões que muito me chamam a atenção, e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nessa noite. E o texto diz o seguinte: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então, ele lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão, que estava morto, reviveu, e estava perdido, e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já colocaste no nosso coração. Pedimos ao Senhor que possa estar falando essa noite ao coração dos meus irmãos, da mesma forma que o Senhor já falou ao meu coração, Pai. E que nós possamos sair daqui, Pai, diferentes da forma que entramos, ó Deus, transformados pela tua palavra e pelo teu Espírito, ó Deus. Nós te agradecemos assim, por tudo e em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de perguntar para os irmãos a respeito de uma condição. Algum dos irmãos aqui já se sentiu perdido? Ou já esteve perdido em alguma situação? O irmão se dirigindo para algum local e durante o trajeto se perdeu. Pastor Carlos. Ou alguma situação dentro da própria casa e o irmão estava procurando determinado item e aquele item simplesmente desapareceu. Alguém já teve essa condição? Irmão Lauro. E eu acho que é comum a todos nós. Muitas das vezes não ficamos perdidos ou não nos sentimos perdidos em determinadas situações, mas às vezes perdemos alguma coisa que é de valor para as nossas vidas, que é importante para as nossas vidas. E às vezes a gente procura até encontrar, e muitas das vezes leva tempo para que a gente encontre essa coisa que é valorosa para nós. E é interessante a gente perceber que o texto todo do capítulo 15 de Lucas, a gente começou falando só da parte final, mas o texto traz Jesus apresentando três parábolas para pecadores, publicanos, fariseus e escribas. Por que Jesus está apresentando essas parábolas a eles? Por que Jesus traz essas parábolas até eles, para que eles possam entender? Aqueles homens, lá no início, no versículo 1, começam a murmurar contra Jesus a respeito daquilo que Jesus vinha fazendo. Jesus sentava com os pecadores, Jesus estava próximo a eles, dando a eles informações, apresentando a eles a palavra, e eles começaram a murmurar porque ele se sentava no meio dos pecadores. E a gente para pensar, e eu fiquei tentando entender, falei assim, mas o que Jesus estava querendo trazer com essas parábolas para essas pessoas? Que forma seria essa de apresentar o Evangelho para essas pessoas? E aí o texto começa falando
a respeito da primeira das parábolas, que é a parábola da ovelha perdida. E aí a gente começa a perceber muito nitidamente o cuidado de Deus para com aquela ovelha perdida. Pensar que um pastor com 99 ovelhas, cuidando daquelas ovelhas no seu aprisco, uma única ovelha se perde, e existe por parte daquele pastor a preocupação de estar indo atrás daquela ovelha, de estar buscando ela, sem saber onde se encontrava, sem saber a condição que ela estava, para que trouxesse ela novamente ao aprisco. E quando ele a encontra, ele traz ela de novo para o aprisco, cuida, trata, para que aquela ovelha possa novamente ter condições de estar convivendo bem em meio ao rebanho. E a gente começa a pensar nessa condição, nesse cuidado tão grandioso de Deus para com as nossas vidas. E muitas das vezes, quando a gente deixa ou perde alguma coisa que é de valor, ou que a gente perde coisas que são valorosas na nossa vida cristã, e que Deus está preocupado em resgatar essas coisas, nos dando não somente aquelas, mas dando algo maior. Mas depende tão somente de nós, para que possamos nos voltar para esse propósito de Deus. A segunda fala a respeito da moeda, da dracma perdida. E é interessante porque aquela mulher procura, ela tinha 10 dracmas, ela perde uma, ela procura, e quando ela encontra essa dracma, ela faz uma grande festa, traz os seus amigos, convida os seus vizinhos, para que eles pudessem se alegrar com ela juntamente, porque ela encontrou algo que era valioso para a vida dela, que tinha se perdido. Não diferente, aquele pastor também faz uma grande festa, porque encontra aquela ovelha. A terceira parábola fala a respeito desse filho perdido, que voltou para casa. E é um momento de alegria, de regozijo para aquele pai, que está recebendo novamente aquele filho, que supostamente estava perdido, que se perdeu em meio ao caminho, em meio às investidas, e toma parte da herança e gasta dissolutamente. Mas quando aquele filho cai em si, como o texto nos apresenta, como o texto fala para nós, ele se volta e aquele pai está de braços abertos para poder recebê-lo de volta. Mas eu gostaria de mencionar, e esse vai ser o centro da nossa mensagem, esse segundo filho. Nós conseguimos enxergar nas duas primeiras parábolas, e no início da terceira parábola, o reencontro, a alegria, a felicidade de estarem retornando ou de reencontrarem algo que era muito importante para as suas vidas. Mas a segunda parte da terceira parábola nos apresenta alguém que estava perdido. E aí os irmãos podem estar pensando, mas por que perdido? Pensar que aquele jovem estava lá convivendo com seu pai, tendo todos os acessos dentro da casa do pai, e mesmo assim ele estava perdido. Ele não conseguia enxergar que o resgate, que o retorno do seu irmão para casa era algo que promovia alegria, que promovia regozijo, felicidade para a família dele. Ele só conseguia pensar que o pai dele não havia dado nunca nada a ele, que o pai não tinha oferecido um cabrito para que pudesse estar se regozijando com os seus amigos, para que pudesse estar festejando com aqueles que eram próximos a ele. E a gente muito nitidamente percebe que esse jovem está perdido dentro da própria casa. E talvez seja em muitos lugares a realidade de muitos irmãos estarem dentro da casa do pai, mas estarem perdidos, não conseguindo enxergar a sua condição e não conseguindo se enxergar dentro do reino. E eu gostaria de falar sobre 4 pontos que nos alertam sobre essa condição de estarmos dentro da casa do pai, mas estarmos perdidos dentro da casa do pai. E traz a nós um alerta. E o primeiro deles: precisamos viver dentro da casa do pai, sendo livres. Não carregar nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de carga
E às vezes a gente para poder pensar aquele rapaz não vivia sobre a condição de filho. E às vezes a gente pensa ou se enquadra nessa condição de estar dentro da igreja e não se enquadrar, me enxergar como filho de Deus. E às vezes não temos as motivações necessárias, ou que são direcionadas, ou que são propósitos de Deus para as nossas vidas, para que a gente se mantenha de pé. Às vezes parece um fardo estar na igreja, ou eu tenho responsabilidade de estar lá, não é por amor eu estar vindo à igreja, estar servindo, às vezes é uma responsabilidade. Não, eu venho porque o meu pai me traz, eu venho porque eu tenho o compromisso de estar lá. Mas a gente tem que ser livre para vir, estar e prestar culto na condição de servos, entendendo a nossa condição, que nós não somos escravos, nós somos servos, e podemos livremente fazer as nossas escolhas, e as escolhas que vão produzir frutos de crescimento para as nossas vidas. Não nos mantermos perdidos dentro da própria casa do Pai, viver na condição sendo livres, entendendo que somos filhos, conhecendo esse grandioso amor de Deus para com as nossas vidas. Às vezes a gente fala que conhece a Deus, que a gente tem uma intimidade com Deus, mas a gente não sente de fato esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes a culpa que nós carregamos por determinada situação, quando a gente se converte, ou é trazido à conversão por Deus, a gente se torna livre. A gente não tem carga nenhuma mais para carregar, a gente não tem culpa. Deus assume sobre si, e já foi pago lá na cruz do Calvário. Então a gente precisa obedecer, mas obedecer com alegria, estar na casa do Pai, obedecendo sempre às leis, cumprindo com os nossos deveres, mas entendendo que nós somos livres para optar em cumprir, em fazer, em viver segundo a vontade de Deus. Um segundo ponto, precisamos viver dentro da casa do Pai, com o coração sem amargura, contendas e desavenças. A gente vê no exemplo desse filho, que ele estava ali na casa do pai, e quando o pai retorna, quando aquele filho retorna, o filho que estava perdido, retorna para casa, aquele filho tem um coração amargurado, e ele reclama, e ele coloca as condições a qual ele vivia, como se o pai nunca estivesse ao lado dele, não estivesse olhando para as necessidades que ele tinha, e que eram todas supridas, e vivia amargurado, não tinha felicidade em estar na casa do Pai. E a gente precisa entender sobre a condição e a misericórdia do Pai sobre as nossas vidas. Não precisamos viver de forma amargurada. E eu lembro do Henrique pregando no domingo, Henrique falando a respeito da condição e ele mencionou alguns irmãos que estão e que têm problemas com outros irmãos na igreja, e que a gente precisa quebrar essas barreiras, que a gente precisa estar vivendo em amor, amando o nosso próximo, amando o nosso irmão, de forma e de modo incondicional, e aí quebrar toda a amargura, todas as desavenças, todas as contendas, para que de fato a gente viva em comunhão dentro da casa do Pai, para que a gente possa amar com sinceridade, porque se a gente não consegue amar o nosso irmão, aquele que está próximo de nós, como é que vai ser a nossa vida? E quando a irmã Leia falava a respeito dos anúncios, a gente tem um propósito, a igreja tem trabalhado, a igreja tem vivenciado o evangelismo, mas se nós não tivermos amor por aqueles que estão próximos a nós, dentro do nosso convívio familiar, nosso convívio enquanto igreja, como é que nós vamos amar essas pessoas que a gente está indo apresentar, indo levar o evangelho? E não podemos levar um evangelho ou apresentar um evangelho que seja só uma casca. A gente precisa apresentar um evangelho que seja genuíno, que nós vivamos esse evangelho de fato, não que seja da boca para fora, tão somente porque eu amo ao meu próximo, eu amo aquela pessoa que me fez mal, eu amo o meu inimigo. Não, tem que ser sincero.
tem que ser uma entrega total. E a gente precisa ter o coração sem amargura, sem contendas, sem desavenças. Não é fácil. Diante de todas as situações que a gente vê, que a gente convive no mundo, as afrontas que são levantadas contra nós, contra as pessoas que nós amamos, mas a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. E quando somos chamados de cristãos, mini-cristos, a gente tem essa responsabilidade, a gente carrega conosco essa responsabilidade de estar dando testemunho, de estar vivendo esse evangelho genuíno de forma completa. Viver sem contendas, sem amargura e sem desavenças, sem ressentimentos, assim como aquele pai apresenta, porque aquele filho apresenta a amargura e a desavença no seu coração em relação a tudo que ele vivenciava naquele momento. Um terceiro ponto: precisamos viver dentro da casa do Pai, na presença do Pai, não isolados e nem solitários. Às vezes tantos de nós temos a dificuldade, por várias questões, muitas das vezes por questão da timidez, ou às vezes de aproximação, mas se somos corpo, a gente tem que buscar viver em unidade. Isso é diário, né? Vencer essas barreiras, porque à medida que você sofre ou passa por uma determinada dificuldade ou problema, vivenciar ou estar em meio a um problema sozinho é muito difícil. Mas se você tem alguém, você tem irmãos em que você pode se apoiar, irmãos que podem orar, que podem estar zelando pela sua vida, a carga fica mais leve. E somos chamados a isso, a sermos cristãos em unidade, a sermos irmãos em Cristo, a buscarmos, a carregar o fardo uns dos outros, para que se torne mais leve, para que se torne mais fácil, para que a gente tenha condições de estar se alegrando com aqueles que estão se alegrando, mas também chorando com aqueles que choram, no momento que se fizer necessário. E é outro desafio que nós temos. Não dá para andar sem alegria, não dá para viver sem essa comunhão com os nossos irmãos que estão na igreja. Essa comunhão que a gente tem com os irmãos da igreja nos levam também a ter mais intimidade com Deus. Que a partir do momento que você faz a tua entrega de vida, a tua intimidade com Deus vai aumentar, e à medida que você se aproxima dos teus irmãos, você começa a conhecer, a compartilhar, a dividir a tua carga, a tua intimidade com Deus aumenta. E falo isso porque a gente teve uma experiência bem recente com Conhecendo Deus, em que a gente teve oportunidade, e continua tendo oportunidade de estar próximo de outros irmãos que ao longo da caminhada a gente não conhecia algumas realidades, não sabíamos de determinados problemas que eram vivenciados, e hoje a gente pode compartilhar essa carga, e hoje a gente pode crescer junto, porque existe uma preocupação de estarmos orando, de estarmos compartilhando, de estarmos zelando pela vida desses irmãos, uma oportunidade de aproximação, não distante, sem amargura, sem contenda, mas uma oportunidade que temos de estar crescendo em amor, em comunhão. Um quarto e último ponto: nós precisamos viver dentro da casa do Pai, na condição de filhos de Deus. A condição daquele filho que recebe o seu irmão com o coração amargurado, diante de toda a riqueza que ele possuía, ele vivia numa miséria. Ele não conseguia enxergar a sua condição, não conseguia enxergar o amor que o pai tinha por ele, não conseguia enxergar que tudo aquilo que o pai tinha pertencia a ele também. E a gente precisa muitas das vezes estar com os nossos olhos voltados, fitados em Deus, entendendo a nossa condição de filhos no meio do reino, que a gente é filho de Deus, que a gente não precisa e nem tem
essa prepotência de determinar nada para que Deus faça, porque Deus conhece a nossa necessidade, conhece o nosso coração e sabe daquilo que nós precisamos, e Ele vai suprir, porque somos filhos, e na condição de filhos, Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas, para as nossas famílias. O cuidado é incondicional sobre as nossas vidas, mas a gente precisa estar atento, a gente precisa estar entronizado, a gente precisa estar ligado com Deus. E para estar ligado, a gente precisa entender a nossa condição. Nós somos filhos, nós precisamos estar andando de mãos dadas com o Senhor, não deixando que Ele esteja nas nossas vidas nunca em segundo plano, que nada sobreponha ou que venha a ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas, se não for o Senhor. Eu, quando falo da condição do conhecendo Deus, eu falava no grupo, e tem muitos irmãos que participaram do mesmo grupo que eu aqui, e uma das coisas que eu falei no grupo, eu vou estar abrindo para os irmãos que estão aqui, foi que na minha vida, até então, não tinha o meu ministério como 100% de prioridade. E ao final daquele curso, ao final do Conhecendo Deus, 100% de prioridade na minha vida é o ministério, é o meu compromisso com a igreja. Existe o meu trabalho? Existe. Eu tenho a necessidade do trabalho? Tenho. Mas o meu compromisso 100% é com o Senhor. Então eu consegui entender a minha condição enquanto filho e a responsabilidade que eu tenho enquanto filho. E esse é o desafio que nós temos, de nos entendermos enquanto filhos do Senhor e não estarmos perdidos na casa do Pai. Se a gente ainda não encontrou a nossa posição, o espaço, ou aonde Deus quer que nós estejamos trabalhando, peça a Deus para poder revelar. Deus vai mostrar aonde Ele quer que você atue. Esteja preparado para poder receber isso. Não fale ou não sugira para o Senhor que você quer trabalhar em determinada hora. Se você é servo, Deus sabe aonde será melhor para poder encaixar a sua vida e aonde você vai produzir melhores frutos, para que você não esteja perdido na casa do Pai, para que você cumpra com a vontade dEle aonde Ele quer, e aonde você vai dar fruto, e aonde você vai cumprir na íntegra a obra dEle. Esse é o desafio que a gente tem, é o desafio de cada um de nós, de estar na casa do Pai, entendendo a nossa condição, com o coração aberto, limpo, sincero, íntegro, e fazendo uma entrega completa das nossas vidas. Amém? Vamos mais uma vez orar? Santo Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de reconhecermos a nossa condição, reconhecermos a nossa situação. Sabemos, ó Deus, que nós não precisamos ficar preocupados com coisa alguma, porque o Senhor é quem dirige as nossas vidas. O Senhor é que nos leva para o centro da Tua vontade, para que ali, ó Deus, nós possamos cumprir com os propósitos do Senhor para a nossa vida, Deus. Para que o Teu reino, ó Deus, cresça, se estabeleça, permaneça, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que possa estar com a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, ó Deus, com a vida de cada um daqueles, ó Deus, que estão em casa nesse momento, ó Deus, que possam entender a sua condição, ó Deus, entender o seu lugar em meio ao Teu reino, ó Deus, de modo que possam, ó Deus, fazer uma entrega total das suas vidas, ó Deus, para cumprir a Tua vontade. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, pelos momentos que vivenciamos aqui na Tua casa, ó Deus. Obrigado por podermos prestar culto ao Senhor, ó Deus. E que o Senhor, ó Deus, possa a cada dia, ó Deus, completar nos nossos corações, ó Deus, aquilo que nos falta, ó Deus. E se houver, ó Deus, alguma dúvida, ó Deus, que o Senhor venha sanar, ó Deus. Que o Senhor venha direcionar. Que o Senhor venha, ó Deus, a fazer com que nós possamos entender, ó Deus, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Deus, para cada um de nós, ó Deus, em cada um dos momentos de nossa vida. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por esse momento. Nós te oramos assim, agradecidos, no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém.